Cenário de alta nas ações da Cosan cada vez mais interessantes, tá? Quem estava atento no nosso último vídeo com certeza conseguiu grandes oportunidades. Vamos tentar entender a partir de agora o que pode acontecer, se a gente realmente já confirmou nosso cenário de alta, se vão existir novas oportunidades para quem está realmente pensando em comprar as ações da Cosan a preços bem baratos. Então vamos ver todos esses pontos no vídeo de hoje. Também vou trazer notícias, fundamentos, como sempre aí um vídeo completo para vocês. Até a nossa próxima atualização das ações da Cosan, beleza? Antes da gente continuar, claro, não esqueça do nosso canal de criptomoedas, se inscrevam lá, estuda esse mercado, daqui a alguns meses vai ter muita gente arrependida de não ter aproveitado esses preços baratos, então aproveita aí, conheça o nosso canal e o nosso conteúdo, e claro, o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos aqui para o gráfico semanal e a gente vai ver que o nosso cenário está, assim, ó, muito interessante, tá? Então, quem viu o nosso último vídeo já estava atento justamente no rompimento dessa zona dos 7,50, tá? Então, o mercado, ele simplesmente encontrou um fundo ainda temporário, tá? A gente vai ver aí tudo que a gente precisaria para realmente confirmar essa região como um fundo, e já fizemos aqui um movimento de alta. Inclusive, a gente já teve uma alta de quase 7%. Mas claro que isso aqui é só o primeiro passo para se a gente realmente for reverter as ações da Cosan, tá? Então veja como a gente, para quem teve paciência, para quem não faz aquele famoso preço médio, que insistiu em ficar comprando abaixo dos R$ 12, quando a nossa tendência aqui de baixa foi estabelecida, tá? Economizou muito mesmo, porque a gente tem aí uma queda de quase 40% pro preço do nosso sinal de reversão, tá? Então vê como quem tem paciência, quem entende aí como usar o gráfico por longo prazo, consegue melhorar muito aí o seu preço médio, né? Comprando em regiões que realmente fazem sentido. Então a gente veio testar um suporte importante, que era esse 6,70 aqui. A gente fez uma grande zona de acumulação, tá? Inclusive com o candle lá do dia 24 de fevereiro, com um volume elevado. Então vejo que em pouquíssimos dias o maior volume já está aqui embaixo, em comparação a todo esse período que a gente passou aqui de lateralização e queda, tá? Então mostra sim que a gente encontrou uma faixa onde tinha muita gente interessada em comprar as ações da Cosan, tá? E também, né, reforçar esse volume elevado aqui no fundo denuncia justamente a quanta gente realmente se interessou pelas ações nesses preços, beleza? Então aqui no semanal a gente já teve aí justamente um bom viés de confirmação, que foi romper justamente esse candle, tá? A gente rompeu no fechamento da semana passada. Nessa semana, na minha leitura, na minha estratégia, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro, e todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas na minha leitura, segunda-feira já era compra nas ações da Cosan, justamente porque a gente tinha um potencial enorme de ver esse cenário de reversão, tá? No gráfico diário, a gente vê que o sinal foi basicamente o mesmo, né? Porque como a gente está comprimido há poucos dias na mesma faixa de preço, a gente não chega a ter uma grande alteração entre o gráfico semanal e o gráfico diário. Mas olha o tamanho desse candle do diário, que fez todo esse volume. Então, para os mais otimistas com a ação, ou que realmente queria comprar, olha como a gente gerou esse candle, tentamos perder ele alguns dias depois, e depois, logo depois, né, a gente rompeu aqui para cima. Então, para os mais adiantados, aí para quem queria muito a ação da Cosan acima do 7,30, já foi um sinal bem interessante, tá? Então, a gente está aí construindo, pavimentando esse cenário de reversão, e a gente pode entrar em um cenário onde, do mesmo jeito que a gente caiu nessa velocidade, a gente pode fazer um retorno muito parecido. Pode, tá? Porque a gente ainda vai precisar mais um pouco para ter esse cenário mais claro. Como, por exemplo, sair dessa região aqui de fundo, coisa que ainda não aconteceu, né? A gente nem rompeu ainda os R$ 8, que é uma região importante. Mas, em todo caso, para quem queria as ações da Cosan para longo prazo, já era uma região aí que definitivamente era para ter sido monitorada com bastante atenção, tá? Mas vamos aqui fazer nossas projeções, tentar entender o que pode acontecer a partir de agora e quais os alvos que a gente tem para as ações, beleza? Mas claro, como sempre antes,
Quem não é membro do canal, se torna membro, aproveita e para de fazer preço mero, de comprar errado na hora errada, vender na hora errada, se torna membro do canal e principalmente nosso membro capitalista tem acesso a mentorias, estratégias, cenários, a gente tira dúvidas, tudo na nossa comunidade lá no WhatsApp, praticamente durante todo o dia, então aproveita e se torna membro e claro, não esquece de se inscrever, ativar a notificação, deixa o like, que ajuda demais aí no vídeo, cada like de vocês, tá? A gente consegue chegar com o nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Então, vamos voltar aqui para o gráfico e a gente vai ver justamente aqui o semanal. Vamos projetar o que pode acontecer. Bom, pela nossa fotografia atual agora, não podemos perder de jeito nenhum essa linha aqui. Vamos até apagar essa aqui de baixo e vamos deixar aqui com já uma gordurinha sobrando, tá? Então, a gente não pode agora de jeito nenhum perder esse retângulo vermelho entre 6,80 e 7,50, tá? A perda dessa região aqui seria extremamente baixista e eu vejo aí como um cenário muito perigoso, porque seria justamente uma falha de reversão, né? Que é o que o mercado está tentando fazer agora. Se ele perde isso aqui, aí já era, tá? A gente pode ver todo mundo que se posicionou aqui achando que era fundo se estopar e a gente vai gerar um movimento de baixa ainda forte. Tá? Não é meu cenário base, mas claro, a gente tem que ficar preparado para todo tipo de cenário. Tá? Então, enquanto a gente estiver acima desse 6,80, eu fico tranquilo, procuro sim oportunidades de comprar. Lembrando que a melhor oportunidade então foi no 7,33 e no 7,50 na segunda-feira, quando a gente abriu. E agora a gente já está um pouco esticado, né? Na minha relação risco-retorno, oportunidades a gente teve. Tá? Quem não comprou aqui, agora, quando comprar nessa região, se optar por comprar, entenda que vai estar correndo um risco bem maior. Tá? O que seria o meu cenário ideal? Romper aqui, realmente a gente fazer um movimento de alta, seja aqui rompendo os 8, os 9 reais, tá? Fazer realmente um movimento que anime o mercado, maior que essas altinhas pequenininhas que ele fez antes de voltar a cair, tá? Então faz o movimento e aí eu espero o pullback, tá? Porque o mercado, quando vai tentar esse tipo de reversão, normalmente, na esmagadora maioria das vezes, ele volta para validar o fundo formado, né? Então, a gente forma o fundo, o mercado sobe, volta para validar esses compradores, ou seja, para testar aí eles, para ver se eles realmente estão posicionados aí na região certa, para depois o mercado voltar a subir. E isso aqui justamente tá nessa faixa de preço aqui entre 7,50 e 8 reais no momento. Tá? Então, se para quem não comprou ainda e está querendo comprar, esse seria o meu cenário atual. Deixar o mercado subir, sinalizar que ele realmente vai reverter e pegar na volta. Tá? Aqui na casa do 7,50 pela fotografia de hoje, para depois fazer todo esse caminho de volta até a casa dos 13 reais. Tá? O único detalhe agora que a gente tem que ficar atento é justamente se a gente não vai conseguir fazer esse movimento, porque senão a gente pode ficar trancado aqui por alguns meses, vai saber quanto tempo, tá? Então vamos ficar de olho, mas a gente pode estar vendo o fundo de longo prazo das ações da Cosan, beleza? Então vamos ficar de olho se agora sim eu estou bem otimista com a ação. Na parte aqui de notícias, então a gente tem a OBS corta o preço-alvo da Cosan em 35%, mas vê potencial de alta de 3 dígitos, tá? Então aí, essa é uma notícia que, se não me engano, a gente viu no outro vídeo, não tenho certeza, tá? Então o OBS cortou o preço-alvo da empresa para 15 reais, tá? Uma redução de cerca de 35% em relação aos 23, que era o preço-alvo da OBS anteriormente, tá? E os analistas esperam resultados de 2024 inferiores ao de 2023, tá? Então, e um 2025 também nada fácil, tá? Principalmente aí por questões de taxa de juros. Justamente aqui, ó, na visão dos especialistas, um dos maiores empecilhos da empresa no momento é a alavancagem, e alavancagem e taxa de juros alto não combina, tá? Então, reduziu aí o alvo, é uma questão muito da estratégia que eles usam. Eu vejo aí o potencial de longo prazo bem interessante, tá? Na parte aqui de fundamentos, a gente tem um preço ao valor patrimonial 0,37, então para mim tá ridiculamente barato, totalmente distorcido da sua média, então já começa a ficar interessante. Preço sobre o lucro 1,57, esse foi pro buraco, tá? Menos 1,57. Dividendos,
Tá pagando? Tá, mas 5% nem chega perto da nossa taxa de juros. Quem está interessado mesmo na Cosan é quem está querendo esse turnaround e pegar a valorização da ação, né? Porque dividendos, muito pouco. Margem EBITDA de 17,40, se despencou também de 2023 para cá. E o ROI negativaço, tá? Afundou aí de 2024 para o atual, menos 23,92, tá? Mas fiquem atentos porque a gente pode sim estar vendo fundos de longo prazo das ações da Cosan. Beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e se inscrever nas canal de criptomoedas. Valeu!